Aleluia. Eu quero nesta noite saudá-los com a paz do nosso Salvador Jesus. E pedir que os senhores que estão aqui, como aqueles que me ouvem aonde estiverem, se porventura tiverem Bíblias, abram-nas em 2 Reis, capítulo de número 4, por favor. Segunda Reis, capítulo de número 4. Aleluia. Aleluia. Se assim acharam, digam amém, por favor. Capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim a palavra do Eterno. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que hei de te fazer? Dize-me o que tens em tua casa. E disse ela: não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. E disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Estando cheia todas as vasilhas, disse a ela: seu filho, trazei-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Tome assento os que estão aqui em nome de Jesus. Durante a manhã de hoje eu estive aqui na empresa, estudando esse texto, e eu fui pesquisar nas ministrações que eu já fiz, e pude perceber que nesse texto, durante os últimos anos, eu já preguei pelo menos 4 vezes, e aprendendo coisas diferentes as 4 vezes que eu pude estar pregando sobre ele. E então, eu, meditando nessa palavra, Deus me fez entender uma coisa, que às vezes Deus precisa falar conosco. Quem aqui precisa ouvir uma palavra que venha de Deus para o seu coração? E eu quero ministrar sobre o tema que Deus quer usar aquilo que você tem para fazer milagres. A maioria dos evangélicos conhecem o contexto dessa história, sabem que ela se deu em uma situação muito caótica. Havia fome na terra, e um homem chamado Obadias, mordomo de um rei chamado Acabe,
um rei mau, maligno, inspirado pelo diabo, que perseguia os profetas de Deus. A Bíblia diz que Obadias sustentava 100 daqueles vários profetas todos os dias, alimentando eles escondidos, porque Acabe, o rei, havia determinado a morte de todos aqueles que eram profetas do Eterno. E diz a Bíblia Sagrada que Obadias passou parte da sua vida fazendo exatamente isto, sustentando homens que temiam a Deus e que amavam a Deus. Um dos maiores escritores, chamado Flávio Josefo, ele, quando escreve a história dos judeus e começa a falar da história desta mulher, ele diz que esta mulher era esposa de Obadias. Ele fala que Obadias era marido desta mulher, e que por algumas circunstâncias Obadias veio à morte. Para sustentar 100 profetas, ele precisou pegar dinheiro emprestado com dezenas de pessoas. Ele precisou fazer dívidas para manter aqueles homens de Deus todos os dias sendo alimentados e escondidos. Então, Maíra, a Bíblia fala que esta mulher agora se vê numa situação endividada. E além de endividada, o seu marido, que poderia talvez então trabalhar para pagar aquela dívida, simplesmente a história bíblica diz que ele morre. E não sobra nada. Como todo mundo que deve e sabe que quando compramos um carro e não pagamos, o banco vai lá e toma o carro. Se compramos uma casa e não pagamos por aquela casa, e a hipoteca vence, e o banco vai lá e toma a casa, você é expulso de onde você está. Naquela época a coisa era muito pior. Hoje ainda existem circunstâncias que te protegem, que podem te ajudar, que podem fazer com que você consiga, Maíra, literalmente se sustentar durante um tempo. Mas naquela época não era assim. As coisas eram mais difíceis. Naquela época existia uma lei, que era a lei de Moisés, e um livro chamado Livro de Levítico, que falava que aqueles pais que tivessem filhos e que por algum motivo ficassem devendo na praça, os seus filhos seriam tomados como escravos, caso eles não pagassem as suas dívidas. Agora imagine você, se essa lei existisse ainda hoje, como não seria a nossa vida, como não seria com nós que estamos aqui sentados e os que estão nos ouvindo. Porque vivemos em um tempo em que você no máximo tem o seu nome ali por 5 anos em um órgão de defesa, mas basta que você quite aquela dívida ou que espere um bom tempo e tudo recomeça. Naquela época não era assim. A lei dizia no livro de Levítico que se você ficasse devendo, o seu filho seria levado por escravidão até o ano do jubileu. O jubileu acontecia a cada 50 anos. Então, se o seu filho fosse levado escravo no primeiro ano, ele ficaria por 50 anos escravo daquele senhor, até que pagasse a dívida dos seus pais. A Bíblia fala que esta mulher, quando vai buscar ajuda a Eliseu, que era profeta de Deus, ela vai pedir socorro e diz assim: olha, o meu esposo, que era teu servo, como quem dissesse, o meu esposo, que vivia aí contigo na obra, que vivia fazendo a obra de Deus com você, ele gastou o que tinha e o que não tinha para ajudar homens como você, e agora ele morreu e estão vindo na minha casa. E diz o texto sagrado, ainda nesta introdução, que aquela mulher, ao responder a pergunta, Eliseu diz: olha, minha casa não tem nada. Se na casa dela não tinha nada, querido, é porque o que se tinha já tinha sido tomado. Tomaram os móveis da casa dela. Se fosse um dia de hoje, teriam tomado a geladeira, teriam tomado o fogão, teriam tomado os móveis, teriam tomado a cama, teriam pego o guarda-roupa, teriam pego a televisão, e tudo quanto tinha na casa, teriam levado tudo para sanar parte da dívida.
Mas a Bíblia fala que mesmo eles não tendo mais nada, mesmo tendo sido levado tudo, mesmo eles perdendo tudo, ainda assim a dívida estava longe de ser paga. E diz a palavra de Deus que essa mulher recorre a um homem de Deus e começa a perguntar a esse homem: e aí o que eu faço agora? Porque o teu servo morreu e os meus filhos vão ser levados escravos, nós não temos mais nada. E imagine a situação de Eliseu. Olha, para quem é líder ou pastor, principalmente pastores, tem circunstâncias que literalmente as pessoas chegam para a gente, que a gente só consegue dizer assim: e você quer que eu faça o quê? A mulher chega para Eliseu e diz: olha, é o seguinte, o negócio ficou feio, vão levar meus filhos escravos, ele era teu servo, e aí como é que fica essa situação? Eliseu olha para eles assim: e aí? O que tu quer que eu faça? Como quem dissesse: tu está confiando em mim? Tu está achando que eu posso te ajudar? Tu acha que eu tenho dinheiro para pagar essa dívida? Tu acha que eu tenho de onde tirar para poder sustentar os teus filhos e cobrir a dívida do teu marido? Eu não tenho. Mas como também os pastores, Eliseu tinha um Deus, aleluia, que tem as respostas certas para todas as perguntas. E a resposta de Eliseu foi uma pergunta. Eliseu olha para aquela mulher que está ali desesperada porque está prestes a perder os seus 2 únicos filhos. E naquela época a viúva, meu amigo, já entrava numa situação extremamente complicada, porque a lei dizia assim, aprenda isso, que quando uma mulher ou um marido de uma mulher morresse, a lei dizia que o irmão, que era irmão do marido dela, poderia pegar aquela viúva como esposa, para cuidar dela, recebê-la como esposa e sustentá-la, para que ela não passasse fome. Mas como era um direito do cunhado, querer ou não ela como mulher, e a Bíblia mostra que ela estava aqui sozinha, quer dizer de forma clara, nem mesmo a família do esposo dela quis ela de novo na família. Ela agora então rejeitada pelos irmãos de Obadia, pela família que era antes família dela, agora se encontra só, sem nada, perde tudo e por fim vai perder os seus 2 filhos. Olha, não tem coisa mais depressiva nos dias atuais do que você entrar num estado de falência. Não tem coisa pior na vida, talvez, do que você perder tudo. E só quem perde tudo por amar a Deus, porque se você não ama a Deus, você recorre àquilo que o mundo te oferece, aos métodos escusos para resolver o problema. E você tem como resolver, porque Satanás chega para você e te apresenta um leque de soluções assim: pode escolher qualquer um destes aqui que vai resolver o teu problema. Mas se você é um servo, você olha tudo sendo levado, tudo sendo varrido, e nessa hora a depressão chega, se apresenta para você, e se você não tem Deus no seu coração, você se desespera e tira a própria vida. É assim ou não é, senhores? Eu estive essa tarde, no início da tarde, eu recebi a ligação de uma pessoa que me deixou assim com o coração apertado, porque ela me relatava a situação difícil que ela estava vivendo pós-pandemia. Posso dizer assim, por ela, perderam tudo. Aí o pânico chega. E acredite, levante as mãos os homens aqui, por gentileza. Isso aqui é para nós. Se você é um homem que honra essa calça, que você se diz homem, homem mesmo, com H maiúsculo, não tem coisa mais difícil, viu, do que você ver a sua família passar ou padecer necessidade. É assim ou não é, senhores? Você olha e entra em desespero. Eu lembro de uma história que meu pai me contou quando eu ainda não era vivo, e já minha irmã já existia. Ele novo, porque fugiu com minha mãe, tinha 13 para 14 anos, quando começaram uma vida de casal. E ainda novo,
passando muita dificuldade. Um belo dia ele vê a sua filha chorando em casa, a esposa dizendo não tem leite, não tem nada, ele não tem R$1 no bolso. Ele sai de casa, vai até a esquina, e ele, que não temia, não conhecia, não sabia quem era Deus, quem era Jesus, olha para cima, que é o lugar melhor para você olhar nesses momentos, e diz: Deus, eu te peço, me ajuda. Eu não te conheço, não sei quem você é, não sei nem se tu existe, mas se tu existe, me ajuda, porque eu não aguento ver minha filha passando fome. E ele me disse que ele vai dobrando a esquina falando para Deus: Deus, me ajuda, eu não tenho o que fazer. Ele não tinha nenhuma profissão ainda. Aparece um parente que ele não vê há anos, cruzando a mesma esquina, e ele se assusta e começa a conversar. E o parente diz assim: olha, tu não queres vir trabalhar para mim? Eu sou protético, trabalho com próteses, posso te ensinar uma profissão. E ele disse: eu quero. E literalmente ele hoje, agora servo, olha para trás e diz assim: Deus ouviu a minha oração, mesmo sem eu conhecê-lo, mas ele me conhecia. Sabe, querido, essa mulher vai buscar a solução no lugar melhor que se poderia ter, em um homem de Deus, em alguém que poderia perguntar para Deus. E a Bíblia diz e mostra aqui duas perguntas: uma que vinha dele, humano, como quem dissesse: eu sou incapaz de fazer alguma coisa por você. Mas aí Deus vai ministrar no coração de Eliseu e diz para ela: vai, pergunta para ela o que ela tem em casa. Que pergunta profunda é essa, meu irmão? Quem é casa de Deus aqui? Casa de Deus. Você é casa de Deus? Deus habita aí? Ou já habitou em algum momento? Ou ele passou por aí e deixou tudo arrumado e parece que ele não está mais? Mas escute a pergunta que era a resposta para aquela mulher: o que você tem em casa? Sabe, queridos, quando eu estava meditando nessa manhã, nessa parte, eu fiquei surpreso, porque eu vi um homem tendo um lapso, ou um momento de fraqueza, e dizendo assim: rapaz, não posso fazer nada por ti não, querido. Está pedindo ajuda para a pessoa errada. Aí Deus vai lá dentro do coração dele, Jorge, e brota dentro do coração. Você pergunta para ela o que ela tem. A resposta da mulher é incrível, meu irmão. Porque a resposta que a mulher dá é: eu não tenho nada. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu aprendo quando eu olho para esse texto aqui é que nós não temos muitas vezes percepção daquilo que Deus está fazendo no nosso meio e através de nós. Aquela mulher diz assim: olha, eu não tenho nada. Como quem dissesse, ela olhou para dentro da casa dela, não tinha mais móveis, não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Lá no canto da parede tinha uma botijazinha, um negocinho pequeno, um vasozinho pequeno, com um pouquinho de azeite, que não servia nem para fazer bolo. Sabe aquela coisa que você acha que Deus jamais vai usar? Sabe aquilo que você diz assim: eu não tenho nada, eu olho para mim, eu me vejo incapaz, eu não consigo sair dessa situação, eu vejo que a situação não tem jeito, eu já pensei, já repensei, já conversei com amigos, falei com o pastor, falei com todo mundo, mas não acho solução para o meu problema, não acho como resolver. E Deus chega para você e diz assim: o que é que você tem para mim aí? E eu quero perguntar para você nessa noite: o que é que você tem para Deus essa noite? O que é que você tem para Deus? Aquela mulher olha para Eliseu e responde: olha, o que eu tenho aqui, além de nada, é um pouco de azeite. Você ainda tem azeite aí? Ainda tem azeite aí, Jorge? Ainda tem azeite aí, Divane? Tem azeite aí, Carly? Você que está me assistindo, você ainda tem azeite?
Será que ainda existe azeite aí, Vini? Azeite. Deixa eu lhe contar uma coisa que você precisa saber nessa noite, que a gente sempre descobre algo novo quando olha para o texto, e há sempre lições incríveis no mesmo texto. Eu fiquei chocado quando Deus me fez entender isso. Eu fiquei chocado quando Deus me fez perceber o que estava escondido nesta pergunta e na resposta dela. É óbvio que minha mensagem ela vai além disso, mas aquilo que eu quero falar e me deter é nessa pergunta e na resposta dela. O homem de Deus, inspirado por Deus, pergunta: o que você tem? Porque se tu está com problema, meu irmão, se a senhora está com problema, minha irmã, se você que me está assistindo aqui ou longe daqui está com algum problema e você pede socorro, a resposta de Deus é uma pergunta: o que você tem para resolver o teu problema? O que você tem? Agora olha para cá. Quem pede socorro, meu irmão, numa situação como essa, não tem nada. Quem recorre para pedir ajuda numa situação como essa, é porque já não tem mais nada. Porque quem tem, usa o que tem para tentar resolver o problema. Mas no caso dela, ela não tinha nada. Porém, aquilo que era o nada dela, para Deus era de suma importância para que ela visse um milagre. Quem já viu algum milagre de Deus na vida? Levanta a mão. Já viu alguma vez na vida um milagre? Já viu? Já viu, Jorge, milagre de Deus alguma vez? Quer ver de novo? Quer ver milagre de novo? Você quer ver milagre de novo? Você que está me assistindo aqui ou fora daqui, você deseja ver milagre de novo? Você deseja ver Deus fazer milagre na sua vida e na minha vida? Se você deseja, diga glória a Deus. Então olhe para cá para você saber disso. Se o seu nada foi exatamente como o dessa mulher, se prepara para ver uma potência de milagre chegando na sua vida. Se o seu nada era o nada que aquela mulher via, você pode escrever isso aí na tábua do seu coração: Deus vai fazer um super, hiper milagre na sua vida, e que você não espera, você não tem capacidade de imaginar e nem de medir, mas Ele precisa do seu nada. A Bíblia fala que aquela mulher olha para Eliseu e diz: eu não tenho nada, acabou tudo. E quem não tem nada, meu amigo, não pode apresentar alguma coisa. Quem não tem nada não pode depois dizer assim: ah, mas eu tenho uma coisa. Olhe para cá, você sabe por quê? Primeiro ela disse: eu não tenho nada. E depois diz assim: senão uma botija de azeite. Olha para cá, ó. Porque quando ela olhou para o redor dela, sabe o que ela percebeu? Que o nada dela era aquilo que ela enxergava. Ela olhava o seu redor e dizia: não tem mais jeito. Acabou, não tem como solucionar mais. Eu não tenho mais nada. Acabou para mim aqui. O que eu podia fazer, acabou. O meu limite chegou. Aí ela olha para o canto da parede, porque se ela não tinha mais móveis, isso estava no chão, meu irmão. E se isso estava no chão, era porque estava sendo desprezado. Se já tinham levado tudo e só estavam os filhos dela, e na casa tinha uma botija de azeite, essa botija não estava em cima de uma mesa, ela estava no chão. E se estava no chão, é porque era algo que não dava-se valor. Entende, Amaíra? Então, se não tinha como se dar valor, ela não percebia o que tinha mais. Deixa eu lhe compartilhar uma coisa para você nunca mais esquecer. Em todos os livros da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, quando você ouve falar de azeite, azeite é símbolo da presença de Deus. Azeite é símbolo do Espírito de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus aqui. Então olhe para cá, a Bíblia diz que ela perdeu tudo, e que uma vez que ela perdeu tudo, aquilo que lhe sobrou era um vasinho de azeite que estava jogado lá no canto do chão. A minha oração, quando eu estava de manhã fazendo essa mensagem, eu dizia para Deus: Deus, quiçá que aqueles que me ouvirem ainda tenham diante do seu nada, mesmo que seja jogado lá no canto do chão, ainda tenha uma botijazinha de azeite.
O que eu desejo nesta noite é que até o final desta pregação, a única coisa que você ainda tenha dentro de você que me ouve, seja só um pouquinho de azeite. Deus não quer mais do que um pouquinho de azeite, mas Ele precisa deste azeite para fazer milagre. Sabe o que eu descubro quando eu olho? A Bíblia fala que essa mulher era uma mulher cujo seu marido temia o Senhor, porque a Bíblia diz: meu marido, teu servo, temia a Adonai. Então ela era uma mulher de um servo de Deus. Se ela era uma mulher de Deus, Jorge, na casa dela, Deus já operava. Na casa dela um dia, a chama estava acesa. Na casa dela um dia, irmão Augusto, ela via Deus fazendo milagre através de Obadias, seu então marido. Esta mulher, ela viveu experiências sobrenaturais com Deus, porque viu Deus literalmente usando homens e mulheres de Deus na história de Israel. E dentro da sua casa tinha um homem que temia a Adonai. Na Bíblia, meu irmão, quando a Bíblia diz assim: Joãozinho teme a Deus, escreve aí na sua tábua, quer dizer que este Joãozinho respeitava, amava, fazia o que era reto, era honesto, se sacrificava por amor a este Deus. O marido dela era um homem de Deus. Mas a Bíblia mostra que por alguma circunstância, este homem, que era a fonte, o canal, o meio onde Deus operava, o meio pelo qual Deus agia, a forma como Deus entrava naquele lar e fazia milagre, aquele homem por algum motivo morre. Então Satanás vai tomando tudo. Foi tomando os móveis, foi tomando o que sobrou de finança, foi tomando tudo. E quando a mulher se deu por conta, tudo que lembrava Deus naquela casa havia sido tomado. Sabe como Satanás faz das nossas vidas? Ele vai tomando tudo aquilo que Deus lhe deu. Ele vai tirando a sua fé aos poucos, ele vai minando a sua fé aos poucos, ele vai deteriorando a sua capacidade espiritual. Primeiro, ele vai trabalhando na sua frieza, explorando as tuas fraquezas, te apresentando o pecado, te apresentando soluções que são contrárias à palavra de Deus, e aos poucos ele vai cercando e vai tomando aquilo que Deus te deu. Então ele toma a visão que um dia Deus te deu. Aí pessoas que um dia tinham visões, não tem mais. Aí Satanás não se contenta, e aí ele vai tomando o louvor que Deus te deu. Então pessoas que só abriam a boca para cantar louvores a Deus, quando se dão por conta, estão ouvindo músicas mundanas e imundas, e cantando letras que são indecentes e imorais. E aí Satanás vai tomando. Aí Satanás viu que um dia você foi batizado com o Espírito Santo, você foi cheia dele, você foi cheia do Espírito de Deus. Ele disse: espera aí, eu vou esfriar isso aqui, eu vou tirar o falar em línguas dela, eu vou tirar o falar em línguas dele, eu vou começar a dizer na mente dele, eu vou dizer na mente dela: isso não é Deus, isso é a tua carne, isso não é Deus, isso é você mesmo, você está falando da carne. E aí ele foi tomando o falar em línguas. E aí, quando a gente se dá por conta, um livro tão poderoso como esse se torna mais um dentre tantos na nossa estante, aonde nós não temos mais o prazer de ler, de crer, de estudar, de entender. O nosso tempo, ele vai tomando, e sem que a gente perceba, olhe para cá, porque Deus quer falar conosco nesta noite. Quem crê nisso aqui, meu irmão? Crê nisso? Você quer ouvir a voz de Deus? Então você vai ficar aqui em espírito e dizer assim: Senhor, fala, eu quero ouvir tudo, eu quero ouvir tudo, porque eu quero que você saia daqui como essa mulher, com o seu milagre na mão. A Bíblia fala que tudo que ela tinha, ela perdeu.
Uma mulher que viveu o melhor de Deus. Já viveu o melhor de Deus, Jorginho? Sabe aquela época que a gente estava louvando a Deus, e a presença de Deus era tão grande que a gente via irmão caindo com guitarra, porque não aguentava ficar de pé. Satanás vai tomando. Aí Satanás vai apresentando os métodos para resolver e substituir Deus. Ele vai literalmente te apresentando outras coisas. Ele vai tomando o seu tempo. Aí sem que eu e você percebamos aquilo que poderíamos estar dedicando a Deus, hoje a gente dedica às séries da Netflix. As horas que eu poderia estar de joelho dizendo: Deus, ministra, faz milagre, resolve o meu problema. Mas eu me lembro, não, mas tem essa solução aqui, que Satanás já me deu na mão. Então eu vou assistir, eu vou me dedicar, eu vou fazer outra coisa. E a gente vai perdendo. Quem lembra quando era novo convertido, que você saía de casa antes do culto começar e você chegava na igreja? Quem viveu isso além de mim? Já viveu? Já viveu? Já viveu? Antes do culto começar, a gente queria estar na igreja, a gente queria ir para a igreja, a gente chegava primeiro que o pastor. Eu já cheguei a chegar primeiro do que aquele que abria a igreja, e eu já estava na porta esperando, e ele: irmão Júnior, o senhor está aqui? Eu digo: estou. Mas por que o senhor já está aqui? Digo: porque eu quero estar na presença de Deus. O desejo era grande, o almejo era grande. Quando se falava: vamos fazer uma viagem missionária, eu me candidatava e dizia assim: deixa eu ir também, deixa eu ir fazer alguma coisa, deixa eu falar dele. Eu sentava numa mesa, se alguém começasse a conversar comigo, eu ficava pensando: eu preciso falar alguma coisa de Deus para ele, eu preciso falar alguma coisa de Jesus para ele, eu tenho que ter uma estratégia. A Satanás vai tomando, ele vai calando, ele vai te silenciando. Ele usa até mesmo a própria teologia para fazer isso. Ele fez isso com Jesus. Usou a própria palavra para tentar silenciar Jesus. Aquela mulher, ela experimentou o melhor de Deus na terra, e se viu perdendo tudo que Deus tinha dado a ela. Ela perdeu suas coisas, perdeu o marido, e agora ia perder os filhos. Quem é mãe aqui? Tem ideia do que é perder um filho? Ao longo do meu casamento, Maíra engravidou algumas vezes. Na primeira gravidez, não deu certo a gravidez, e ela teve um aborto. Aí veio a segunda. Chegou um dado momento em que nós fomos ver, ela estava grávida, e a gente se alegrou demais. Já começamos a sonhar, a imaginar, a idealizar, porque era aquilo que nós queríamos. E de repente vem a notícia que a criança estava morta. Só quem perdeu um filho tem noção do desespero que aquela mulher estava sentindo, sabendo que a única coisa que lhe restava, que ligava a sentimentos como amor, seria levado, e ela teria a ver com seus olhos que aqueles que um dia ela carregou em amor dentro da barriga seriam escravos e tratados como escravos. O desespero, porque olhe para cá, você sabe o que o diabo tem preparado para mim, para você? Foi o que ele preparou para essa família. A escravidão é o fim. Ele estrategicamente vai minando você na igreja, vai fazendo você chegar mais tarde, vai fazendo você se decepcionar, e você começa a se decepcionar com um. Você admirava alguém, você deixa de olhar para Jesus para olhar para alguém, e aí você vai tomando, e Satanás vai minando a tua mente, e você, em vez de olhar para Cristo, que é o nosso espelho, você começa a olhar para o ser humano falho, e começa a se argumentar. Eu vou errar porque fulano erra, pastor está errado, por que eu não posso errar? Pastora está errada, por que eu não posso errar também? Achando que um dia, quando chegarmos diante de Deus, Ele vai poder dizer assim: eu errei porque o pastor errou. Deus vai olhar nos olhinhos dele, vai olhar nos olhinhos dela e dizer assim: quem foi que morreu na cruz? Aleluia. Quem foi que pagou o preço? Aleluia.
Quem é que intercede? Aleluia. Quem é o advogado? Aleluia. É o pastor? Ah, não é não. Ah, é Jesus? Então nós temos um espelho, o nome dele é Yeshua Mashiach. Ele vai minando. E sabe qual é o objetivo de Satanás para a minha vida e para a sua vida? É que no fim ele lhe escravize e me escravize. No fim nos tornaríamos escravos de Satanás. Foi o que ele projetou para essa família. Ele foi criando uma situação em que tudo que Deus um dia às vezes deu foi se perdendo. Era uma casa de crente. Quem é crente aqui dá glória? Você é crente? Então é uma casa como a minha, a sua. Foi-se o casamento porque o marido foi embora, morreu, perdeu a vida. Foram-se as coisas, foi tudo. Ficam-se a dívida e agora aparece a escravidão. O pecado faz a mesma coisa com a gente, porque Satanás continua fazendo o mesmo círculo. Ele vai literalmente nos rodeando como que um círculo e usando a mesma estratégia. Eu vou minar a fé, eu vou fazer com que ele tenha o prazer que ele tinha antes, suma. Aquele prazer que ele tinha de evangelizar, vou calar. Vou fazer ele começar a ficar encabulado. Ele vai achar que é antiético chegar falando logo assim de Jesus. Ele vai pensar assim na mente dele: eu não posso chegar no meu serviço e convidar as pessoas para orar, porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: rapaz, tu é um crente quadrado, tu é um crente isso. Satanás vai colocando na nossa mente coisas que parecem serem soluções, mas que são na verdade um caminho para a escravidão. Sabe o que acontece com as coisas mínimas de Deus que ainda ficaram? Dentro da nossa casa espiritual, elas ficam jogadas lá no cantinho do chão. Então de vez em quando a gente lembra de Deus. Então de vez em quando a gente lembra: poxa, eu cantava com tanta alegria, eu orava com tanto entusiasmo, eu ficava tão animado e torcendo para o pastor me chamar para trazer uma palavra. Eu cheguei a pensar que eu tinha chamado para ser pastor. Eu tinha um desejo tão grande na diaconia. Quando Deus tocou no coração do meu líder para eu ser uma diaconisa, eu fiquei tão alegre, tão lisonjeada. E hoje eu olho, eu vejo um fardo, eu vejo um peso. Parece que eu estou carregando uma coisa, porque tudo foi se perdendo. Satanás foi arrancando. E de repente a única coisa que sobra é uma botijazinha de azeite desprezada lá no canto do chão. Eu vim aqui nessa noite lhe dizer: que se na sua casa ainda existir, mesmo que você tenha jogado tudo fora, mesmo que você tenha desistido, que você vá para a igreja por obrigação, que você vá para a igreja por causa de cargo, você vai para a igreja para agradar líder, você vai para a igreja porque não tem opção, porque é seu clube social, não importa. Mesmo que você tenha perdido a sua fé, que o seu desânimo seja grande, que a sua frieza seja grande, que a tristeza esteja te consumindo, que você tenha desistido do seu chamado, do seu caminhar, eu vim aqui lhe dizer nesta noite: se houver ainda aí uma botijazinha de azeite, Deus quer fazer um milagre. Mas o grande problema é que para fazer um milagre, eu preciso ter a percepção que quando essa mulher se dá por conta, é quando ela olha, porque quando ela conversa com o homem de Deus, ela provavelmente estava fora de casa, e ela vai dizer assim: eu não tenho nada, eu já perdi tudo. Olha direito, mulher, vê se não tem nada aí para a gente fazer alguma coisa.
Vê se tem alguma coisa. Aí ela olha de novo, vê lá no chão, no canto, um pouquinho de azeite, como quem dissesse assim: olha, talvez você tenha perdido completamente a esperança de sair da mordidão espiritual, da frieza espiritual, do momento que você esteja vivendo, seja ele como for. Mas se você começar a rever, você vai achar nessa casa ainda uma botijazinha de azeite lá no canto. E o Deus que nós servimos quer fazer milagre com o que você tem em casa. Mas se você não fizer isso, se você não parar para buscar dentro de si: cadê a minha botija? Fique de pé. Olhe para mim. Cadê a minha botija? Eu tenho um pedido para lhe fazer nesta noite. Eu não estou nem no meio da minha ministração. Olhe para cá. Deus literalmente está perguntando para você nesta noite: o que você tem aí na sua casa espiritual para Ele usar? O que você tem aí nessa casa aí espiritual para que Ele use nesta noite, para que Ele possa nesta noite fazer um milagre em você? Sabe o que a Bíblia diz? Que esta mulher diz: eu não tenho nada. Aí ela vê direito, ela vai e vê, Jorge, que tem lá uma botijinha, filho. É pouquinho. Que nós, quando olhamos como ela mesmo desprezou isso aqui. Eu só tenho isso aqui não dá para me alimentar, isso aqui não dá para eu comer, isso aqui não dá para eu vender, isso aqui não dá para fazer nada. Literalmente, como alguns olham para a própria fé: a minha fé, ela não serve hoje para nada, eu não tenho fé para nada, pastor, eu não tenho ânimo para nada, pastor, eu não consigo nada. Minha vontade muitas vezes é que Deus me leve para a glória, para acabar com a minha dor, para acabar com o meu problema, porque eu não sinto mais nada, eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto nada. Mas se você tiver um pouquinho de azeite, Ele quer fazer milagre nessa noite. E esse azeite, ele é essencial. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando aquela mulher se deu por conta que ela só tinha aquilo, o homem de Deus olha para ela e dá uma ordem: vai nos vizinhos, pega tudo quanto é vasilha, entra dentro da tua casa e tranca a porta, e começa a pegar essa botijazinha e virar o azeite. Ei, olha para cá, para que você veja Deus fazer um milagre dentro da tua alma. Existem coisas que nós temos que abrir mão. Abrir mão do nosso orgulho, abrir mão das nossas vontades, abrir mão da nossa percepção. Quando você olha para o seu redor, você não vê solução. Aquela mulher olhava em volta e dizia: não há nada o que se fazer. Aquela mulher olhava e dizia: o que eu vou fazer com uma botija de azeite? O que eu vou fazer com isso? Isso não me serve de nada, já perdi tudo. Mas Deus olhava de cima e dizia: tudo que eu preciso é desta botija de azeite. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso da botija de azeite. Aonde está a sua botija? O que foi que tu fizeste com esta botija de azeite? Existe um Deus que está nesta noite falando com pessoas aqui e ministrando ao coração delas, dizendo literalmente: cadê a botija de azeite? Ah, pastor, a minha botija, eu não tenho ideia onde eu botei, não tenho ideia onde foi que eu joguei, não tenho ideia para que canto ela foi parar. Começa a procurar essa botija aí dentro de ti, querido. Começa a fazer como Jeremias, quando lamentava, declarava e dizia: eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz a esperança. Um dia você andou na presença dele, um dia você esteve nela, um dia você sentiu ela, um dia você caminhou nela, um dia você falou em mistérios através desta presença. Então comece a procurar esse azeite. Há um Deus que quer multiplicar azeite na tua vida aqui nesta noite.
E quando eu orava a Deus nesta manhã, eu dizia: meu Deus, em o nome de Jesus, ministra aos corações desta igreja, para que ela possa entender, para que ela possa compreender que o Deus que faz milagres, literalmente, quer fazer milagre com o que você tem, com o que há dentro de você, com o que há dentro da tua alma. Ele continua sendo Deus de milagre e continua querendo. Olhe para cá. Sabe por que que ele mandou trancar as portas? Sabe por que que ele mandou trancar a porta? Porque nós estamos tão acostumados a esperar que tudo venha de mão beijada, que tudo chegue até as nossas mãos, que desça alguém, toque na gente, que um anjo desça e faça uma pirueta na nossa frente. Sabe o que foi que Jesus mandou uma vez eu e você fazermos quando quisermos ver milagre? Entra dentro do teu quarto, cerra a porta por dentro, dobra o teu joelho, ora ao Pai em secreto, que Ele te ouvirá. Você sabe porque aquele profeta disse: entra na tua casa, entra na tua casa. Essa é a noite de você começar a parar, de olhar para o que está acontecendo ao teu redor e começar a fechar os olhos e entrar para dentro da tua casa espiritual e dizer: Deus, eu quero corrigir a minha casa, eu quero ver dentro da minha casa, cadê a minha botija, cadê a minha botija, cadê a minha botija? Alamanto de Camanabasúbia. Este Deus está em busca de fazer milagre. Entra nessa noite. Entra nessa noite. Eu quero lhe convidar a entrar na sua casa espiritual nessa noite. Pastor, eu só sei fazer isso quando eu estou trancado. Se tranque nesta noite na sua casa espiritual e comece a procurar onde está a botija. Porque se a Bíblia diz que nós somos vasos e que o Espírito de Deus é o azeite, os vasos estão aqui. Deus quer derramar azeite, Deus quer derramar azeite, Deus quer derramar azeite. Azeite só vem se tiver vaso. Se não houver vaso, não tem azeite. Não há azeite se não tiver vaso. Este Deus que nós estamos pregando nesta noite é um Deus de milagre, é um Deus de maravilha, mas Ele está te chamando para o secreto. E quando Ele te chama para o secreto, Ele diz: tranca a porta, tranca a porta. Sabe por quê? Porque é só você e Deus nesta noite. Não é você e o seu ministério, não é você e o seu marido, não é você e sua mulher, não é você e o seu amigo, é você e ele nessa noite. É só você e ele nessa noite. Não tem mais ninguém. É no secreto com ele nessa noite. É no secreto que ele opera. É no secreto que se vê milagre. A Bíblia diz que quando eles entraram e fecharam as portas por dentro, ela pega aquela botijazinha de azeite. Eu acredito que ela olhava para aquele pouquinho e dizia assim: o que vai sair daqui? O que vai sair disso aqui? É tão pouquinho, eu não tenho muito. Mas há um Deus que quer fazer milagre com o que você tem. Ele quer fazer milagre com o que você tem. Fecha a porta do teu quarto nesta noite. Entra na presença do Eterno. Pega esta botijazinha e começa a derramar nas outras botijas. Começa a derramar lá na botija da fé. Começa a derramar lá na botija do chamado. Começa a derramar lá na botija do teu ministério. Começa a derramar. Você quer ver milagre? Então começa a dizer para Ele: Senhor, aqui está a minha botija. Nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua
estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Que mandou largar a rede, que mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Que mandou largar a rede, que mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Escute isso. Você pode até ter perdido tudo, mas não perca a sua fé. Balanço, venebia, camanaz. Não deixa que lhe falte esta botija de azeite. Arraizo, me acalamanando. Azeite vindo do céu para a tua vida, mas você precisa desejar como aquela mulher desejava ver um milagre na casa dela. Você é a casa de Deus, você é a casa de Deus, você é a casa de Deus. Se você é a casa de Deus, não há como ver milagre se você não achar a botija. Deus quer derramar azeite, mas você precisa dizer: Deus, está aqui a minha botija, derrama azeite na minha vida. Deus continua sendo o mesmo. Oh, aleluia! Como eu te sinto nesta noite eterna. Cante, cante, cante. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Conheço das suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olhe para cá. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão comigo assim. Assim. Você é batizado? Já percebeu o que Satanás faz conosco que somos batizados? Já percebeu, Jorge? Ele tira. Ele tira de nós, meu amigo, o que nós temos de melhor. Ele arranca. E Ele é cruel, que quando Ele arranca deixando um raso. Alanço, veneibia, cantuíbia, namaz. Xaranagaçóbia, cantoébia, nas. Esse Deus que um dia te batizou, Ele está procurando. Cadê a tua botija para Ele derramar azeite? Entra neste secreto nesta noite.
porque Ele quer derramar azeite, Ele quer derramar azeite, Ele quer derramar azeite, Ele quer derramar azeite. Eu não sou um pregador de meninice ou de sensacionalismo, mas acredito no que eu vou lhe dizer. Deus está aqui nesta noite, buscando corações para renovar a fé, buscando corações para renovar a alma, buscando corações para dizer assim: usa esta botija de azeite, porque Ele quer derramar sobre você abundantemente milagre, abundância da presença, abundância do que Ele faz, e só você pode ter isso, ninguém vai fazer por você, é você e Ele. Mas sabe por que muitas vezes nós não conseguimos? Olhe nos meus olhos. Por causa do pecado. Pecado arrebenta com a gente. Pecado faz a gente desistir de crer no milagre de Deus. O pecado faz a gente ver o problema sendo maior do que o Deus que nós servimos. O pecado faz com que a gente olhe para aquilo que um dia era de Deus e questionamos se de fato era de Deus ou não. O pecado faz a gente perder as visões espirituais. Quem já teve visão de Deus aqui um dia? Uma visão, levante a mão. Ele continua se revelando. Quando estavam cantando, eu não lembro qual era o hino, eu estava aqui e eu via um ser brilhante que passava na minha frente. Aleluia! Quando eu comecei a ver aquilo, eu vi que tinha algo na mão daquele ser. Então eu estendi a mão e disse: Senhor, me dá um pouquinho, Deus, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho. E quando Ele derramava aquele pouquinho na minha mão, eu senti tanta graça de Deus ali, Hilton, que eu me declamava ali dizendo: Deus, faz a tua igreja estender a mão com a botija, faz a tua igreja estender a botijazinha assim, ela pode ser pequenininha, ela pode estar desse tamanhozinho, mas estende, porque Ele quer encher de azeite, aleluia. Ele quer encher de azeite, aleluia. Ele quer encher de azeite, aleluia. E Ele só enche para aqueles que querem isso. Quem deseja azeite aqui nesta noite? Deseja isso na sua vida? Você sabia quem é pecador aqui? Sabia, Hilton, que Deus nos ama tanto, que mesmo a gente sendo do jeito que a gente é, Jorge, olha para mim, filho, do jeito que a gente é, cara, cheio de erro, cheio de falha, fazendo besteira, Ele nos ama tanto, cara. A gente desiste dele, Ele diz: eu não desisto de ti. A gente diz assim: Senhor, eu não quero mais isso, eu não vou largar mão disso. Deus diz: mas eu não largo mão de você, porque para mim você é importante, eu quero você na minha presença. Como eu sinto a tua graça nesta noite, Aramanto de Camanaia, Xalamia Cananúbia, Lavacéria, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Volte a chorar na presença dEle, volte a chorar na presença dEle. Mesmo sendo vário, mesmo sem merecer, Deus me ama. Aleluia! Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não tem
Muitas vezes para a gente ver o nosso milagre, a única coisa que Deus quer é que você entre no seu secreto e comece a dizer para Ele: Deus, eu quero realmente ver esse milagre na minha vida. Eu quero realmente, Deus, voltar a sentir a Tua presença. Eu quero realmente voltar a ter visões. Eu quero voltar a falar em línguas estranhas. Deus, eu não falo, mas eu quero falar novamente. Eu quero sentir a alegria dos salvos, a alegria dos eleitos, a alegria de poder te servir, o prazer que é te adorar, de cantar, de tocar, de declarar a Tua soberania. Tudo que Deus quer é que você entre na presença dEle e se lembre que Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, e Ele te ama, e te ama muito, 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 muito. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos a Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu sei. Só aqueles que amam a Deus, levante a mão assim comigo. Só os que creem que realmente amam a Deus. O apóstolo Paulo, quando escrevia aos Coríntios, no capítulo 2, lá no versículo 9, ele citou um texto de um livro desconhecido de nós. E ele citou esse texto e dizia assim: mas está escrito que as coisas que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Alaço de calamandúbia camanaia, alamandúbia camanacébia canduíbia calanaço, neguei viandoei, chogovoso de camaia. Oh, há coisas grandiosas de Deus para a tua vida, há coisas grandiosas de Deus para você, há coisas maravilhosas de Deus para você. Não deixe que nada tome a tua botija, mas pega essa botija e diz: Senhor, está aqui a minha botija, e eu posso ter só um pouquinho de azeite. Minha fé pode estar até abalada, mas ainda há azeite na minha vida. Aranaço, bebê de camanaço, ainda há azeite aí, ranagassúbia, calabacébia, ainda há azeite aí, remando de vassúbia, camanaia, caramanduícia, camarão, palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Escreve isso aí na tua alma. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga, eu creio. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Escute. O que foi que Satanás tirou de ti? O que foi que ele te tomou? Entre no mundo espiritual nessa noite, tome de volta. Se você é um crente salvo na pessoa bendita de Jesus, entre no mundo espiritual agora e tome de volta. Navegue nas dimensões do Espírito e diga: é meu. Eu quero a minha fé de volta. Eu quero o prazer de estar na presença de Deus de volta. Eu quero o meu falar em línguas de volta. Eu quero a alegria de volta de cantar. Eu quero a alegria de volta de pregar. Mas entre na presença deles, eu quero de volta aquilo que é meu. E escute o que eu vou lhe dizer: nenhum vizinho podia participar daquela bênção. Ninguém, a não ser ela e os filhos. A ordem foi: entra na tua casa, tu e teus filhos, e fecha a porta. Quem está de fora, meu irmão, não pode entrar. Sabe o que eu aprendo com isso? Na nossa vida espiritual não há dois, não há casal. Olha para cá, não há amigo, não há amiga. Na nossa vida espiritual é eu no meu secreto, é você no seu secreto, é você com ele e ele com você, olhando para o pouco que você tem, que você até tinha desprezado. A gente até tinha jogado no cantinho assim, dito: isso não me serve mais, eu não tenho mais nada, perdi tudo que eu tive um dia na presença de Deus. Eu tinha tudo, eu vinha, profetizava, eu tinha línguas, eu sentia graça, mas perdi tudo. Aí você olha aí na tua casa, tu vai ver que tem uma botijazinha lá no chão. Ela é preciosa,
ela é o selo que te garante que um dia você estará na glória. Sabe o que a Bíblia fala? Que aquela mulher só tinha uma botija de azeite desprezado. Olhe para a história da Bíblia. Quando Deus levantou Moisés, ele só tinha um cajado. Quando Deus levantou Davi, ele só tinha uma funda e 5 pedrinhas. Você vai olhando para os apóstolos, eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Quando você vê as coisas de Deus, elas são inexplicáveis, porque Ele olha o que você tem e Ele diz: eu quero usar você para fazer um milagre na sua vida. Antes que eu encerre essa ministração, se existir alguém nesta casa ou em outro lugar que quiser entregar sua vida para Jesus, saia do seu lugar e eu quero orar por você. Se você ainda não tomou essa decisão, está aí uma ótima oportunidade para você dizer para Jesus: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração e faz morada. Entra dentro da minha vida e faz morada. Este Deus, que é o Deus que derrama azeite sobre os que creem, é o Deus que quer salvar as nossas vidas. Há um futuro incerto, mas só é incerto para os que não temem e amam a Deus, porque o nosso futuro está todinho descrito na Bíblia, e nós esperamos por isso um dia. Quem almeja isso aqui? Feche os seus olhos comigo, eterno Deus e amado Pai. Eu quero, antes de tudo, Senhor, interceder como ministro nesta casa, por cada pessoa nesta casa ou que está me ouvindo, que por algum motivo, Deus, teve roubado de si, porque Satanás não furta, ele rouba, ele arranca, ele é mau, ele é cruel, ele toma, ele tira, e ele faz a gente se sentir, Deus, impotente, incapaz. Ele faz a gente entender que não tem mais jeito, que não tem solução, que é melhor desistir. Até que chega um homem de Deus e pergunta: o que é que tu tens? E tudo que nós temos é uma botija de azeite. Tudo que nós temos é um pouquinho, Senhor, de fé. É nesse pouquinho de fé que nos arrastamos até a tua casa. É nesse pouquinho de fé que ainda estamos no nosso chamado. É nesse pouquinho de fé que ainda tocamos, que ainda cantamos. É nesse pouquinho de fé, Senhor, nessa noite, em o nome de Jesus, cada vida, cada pessoa que ainda tem um pouquinho de fé, multiplica abundantemente esta fé, multiplica de forma sobrenatural esta fé, e que haja azeite na botija de cada pessoa que está me assistindo, que está me ouvindo, que está nesta casa, e que nós, Deus, possamos viver o nosso milagre, e que o nosso milagre, Senhor, no nosso secreto, seja ter de volta tudo aquilo que um dia era nosso, tudo aquilo que um dia era meu, tudo um dia que aquilo era do meu irmão, tudo aquilo que um dia era dessa pessoa que está me assistindo. Deus, traz de volta, traz de volta, traz de volta. Deus, em nome de Yeshua, o Mashiach, traz de volta nesta noite, e entrega, Senhor, a cada um dos teus filhos aquilo que um dia nos pertenceu, porque nós estamos na tua presença. E em o nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas. Aonde nós pecamos, lança perdão nesta noite, Senhor. Quantos precisam do perdão de Deus? Levante a mão comigo assim, assim. Precisa de perdão de Deus. Senhor, nessa noite traz perdão. Faz cessar a acusação nesta noite agora, no mundo espiritual, pelo sacrifício de Yeshua naquele madeiro. Senhor, perdoa os pecados nesta noite, perdoa as falhas desta noite, perdoa os erros desta noite, e faz desta noite, Deus, o teu perdão alcançar vidas com milagres nesta noite. Pela fé, dê um abraço no Espírito Santo.
Pela fé, diga assim: Espírito Santo, me abraça, 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 me abraça. Restitui aquilo que um dia foi meu. Sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é meu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se no chão, erga o clamor, declare: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. O tempo que roubaram foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Quem há poder, o poder de um clamor pode ressuscitar. diga: eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Senhor, eu quero te agradecer e te engrandecer, Deus, por cada pessoa nesta noite, Deus, que pôde pegar da sua botijazinha desprezada de azeite e dentro da sua vida, Senhor, ser restaurado. Obrigado por essa palavra, Deus, que nos ensina, Pai, que Tu só precisa de um pouco, Deus, para fazer muito. Tu só precisa de um coração aberto. Tu só precisa de alguém que queira. Tu só precisa de alguém que queira, Deus. Entra no meu coração e no coração de cada pessoa que deseja viver o melhor do sobrenatural. E que o sobrenatural, Senhor, possa fazer parte da nossa história, da nossa vida, do nosso dia a dia. Visita pessoas em sonho nesta noite, trazendo sonhos como antes, meu Deus, Tu trazias. Sonhos espirituais. Abre agora olhos, Deus, que um dia tinham visões, para que possam ver aquilo que Tu estás fazendo nesta casa, nesta hora, neste local. Abre os olhos espirituais, para que essas pessoas possam voltar a ver o mundo espiritual ao nosso redor. Abre os ouvidos, Deus, para que possamos voltar a ouvir as Tuas promessas e a Tua voz. E abre a nossa boca para proclamar que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo é o Salvador. Só Adonai é Deus, e a Ele seja a honra e a glória. Dê a sua melhor salva de palmas ao único Deus, digno de ser adorado, Adonai. Quem entendeu a ministração nesta noite?